Obrigado por me falar que a loja tá uma merda. Mas tá vendendo. Então tem que reorganizar a loja de maneira a melhorar, inclusive, o fluxo de circulação dela. Eu tô te ouvindo bem. Bem, Felipe. Bem, boa noite. Boa noite, cansado? Caralho, eles só podem estar de sacanagem que abriram a loja sem a gente. Não esperaram e não deixaram nem a gente terminar de fazer o serviço. Coloque-se no meu lugar. A gente, depois de sair 4h30 da manhã da loja, a loja completamente ainda com coisas para poder ajeitar, a gente combinou de chegar mais cedo, antes de abrir. E quando a gente chegou lá, a loja estava aberta, a gente mandou fechar, tirou as pessoas de dentro da loja e foi arrumar. Para você ter noção, não tinha carne no balcão, não tinha pão na padaria, não tinha nem botado pão para fornear. Tava tudo zoneado, não tinha preço das mercadorias. Então a gente pediu para as pessoas saírem, acho que compraram, a gente deixou comprar, fechou a porta, arrumou e reabriu. E aí você vai saber a partir de agora o que aconteceu. A gente ficou até as 4h30 da manhã para arrumar a loja. E aí o que aconteceu? A gente saiu daqui e não houve atualização dos preços por parte da empresa. Então a gente agora, a loja era para abrir às 9 horas, são 9h30, e a gente agora está resolvendo os problemas para poder abrir a loja. Não se preocupa que vai ser um sucesso, só que agora a gente tem que resolver os pequenos probleminhas que é acertar os preços, eu preciso atualizar os preços e tem um caixa parado que a gente tem que resolver. Então basicamente o desafio da abertura é esse agora. O Fabrício vai assumir o açougue, o Lineker Norte Fruto e seu carro na padaria. A gente vai botar para dentro, botar para torar, porque hoje vai ser um dia espetacular para eles. Então, eventualidades acontecem. Só para você ter uma noção, o caixa que ele usava antes, o HD dele foi queimado, né? Por causa de pico de luz. Ainda bem que o Renato trouxe uma outra máquina, já com no break, para poder ficar no caixa como caixa substituto. Agora a gente vai pegar a máquina que ele usava na retaguarda para ficar de caixa e a gente vai usar ele também como mata-burro. O que é isso? Para poder estar etiquetando os preços que a gente vê que está faltando na loja. A loja está 99,99% pronta. O último retoque foi por 2 minutos. Vamos arrebentar de primeiro. Estamos esperando você. Acompanhe este episódio. Você vai se surpreender com o resultado no final. Para vocês entenderem, hoje não tem gente certa para atender aqui nesse açougue. O Fabrício lá está assumindo agora o açougue e arrumando a porta de carne. Então, pessoal, muito feliz hoje, tá? A realidade está totalmente diferente desse setor de açougue. A gente chegou aqui fazer um trabalho, não tinha perspectiva de lucro, né? De vendas. Aí fizemos uma ação. Hoje o açougue está vendendo bem, graças a Deus. Eu e a tia aqui, passei várias sacadas para ela de corte. E ela está desenvolvendo bem. E eu tô aqui, ó, agarrado desde cedo, tá? Atendendo. Porque isso é sinônimo de que a gente fez um bom trabalho. Está fazendo, né? Os clientes tudo gostando. Os clientes gostando da nossa atuação. Tá muito top mesmo. Mudamos o layout do açougue porque estava todo bagunçado. Colocamos produtos que ajudam mais na venda. Boa tarde, bem? Ó, você vê que eu não estou conseguindo nem falar, toda hora chega um cliente. E assim, muito top isso. É um clima muito gostoso. Essa correria é sinônimo que estamos indo no caminho certo. Vende o tempo todo, vende.
Entendeu? Então a minha preocupação agora não é deixar o hortifruti arrumado, é não perder venda, faturar o máximo que a gente puder nessa grande inauguração que a gente está fazendo aqui. A gente pegou algumas caixas, aquelas caixas de hortifruti mesmo que tem, ó. Tá vendo, ó? A gente pegou essas caixas aqui, a gente grampeou, pegou os produtos do encarte e a gente grampeou eles, ó, frente e verso. E a gente saiu espalhando pela rua aqui. A gente colocou também até lá o final da rua e a gente colocou aqui também, ó. A gente fez um caminho que o cliente ele vai passando e ele já vai vendo os produtos, ele vai seguindo para a loja, como se fosse um mapa. Ó, então aqui, ó, tem outro produto e todos eles, ó, frente e verso. Aqui tá o preço desse, aqui do lado tem outro preço e ali tem outro e lá na ponta tem outro preço. Tudo isso aí, o cliente que tá vindo de lá do outro lado, ele já vai vindo, vai seguindo os preços, o caminho e ele já vai rumo a caminho da loja. E chega na loja, a loja está bem cartazeada, tem a precificação, tem a faixa ali falando que a loja está reinaugurando, tem todo o cartazeamento, isso é muito importante. A loja está cheia? Está super cheia, mas também teve a arrumação, teve o layout que a gente arrumou. Foi todo um conjunto de vários tipos de trabalho dos outros especialistas, que tudo isso resumiu no quê? Na loja vendendo. A loja está cheia de clientes, os produtos estão acabando, o cartazeamento que chama a atenção. Tá muito bacana, tá muito bacana. Isso aqui é o trabalho de profissional, é o trabalho de nós, os especialistas do supermercado, beleza? Preste atenção, nesse momento, o que eles precisam fazer? A gente está na metade do dia, a loja está toda esburacada. Ele não tinha dinheiro para comprar muita mercadoria, algumas mercadorias já acabaram, mas agora o desafio é preparar a loja para o melhor momento de vendas. 60% das vendas dele acontecem na parte da tarde e da noite. Então ele tem que fazer agora, o grande desafio dele é repor. Será que ele vai conseguir? Continua acompanhando o episódio. Mas como o IP tá acabando, a gente pode trocar, tira o IP e coloca o açúcar. Tem muito açúcar, dá pra fazer aquela pilha enorme. Mas não é o que chama atenção. O que vai chamar atenção é aquilo ali. O açúcar não é produto âncora. Mas o IP acabou, cara. Como acabou tudo? A gente não botou tudo na área de venda? Então tá onde? Escondido, que a gente já botou. O estoque IP. todo a gente não tá achando. Eu até tô pra puxar relatório, porque eu não tô achando IP na loja e não tem na frente. A gente vai achar. Pode ser que esteja, porque tem muita coisa jogada aqui. Então vamos lá, vamos resolver. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está agora na metade do dia, você já faturou o dobro do que você fatura num dia inteiro. Foi bom? Ainda não acabou, tá certo. Tá, mas foi bom? A gente passou um dia só com você, não foi? Uhum. Com um dia com você, a gente fez esse estardalhaço todo. Foi bom? Está sendo. Tá. Está sendo. E vai continuar sendo. E o que eu te digo se você tiver essa oportunidade de ter 54 dias como esse com a gente? Porra. Seria bom? Tá, então isso vai ficar como Não, surpresa pro dia 12. Tem que botar uma palavra nova no dicionário, que bom não é suficiente não. Isso vai ficar como surpresa pro dia 12. Vamos agora arrumar? Bora. E de noite tem feedback com você. Beleza. Acabou o sabão em pó? Tem só um pouquinho mais. E o IP? O IP acabou. Então, tem amaciante. Vou dar uma olhada. Eu Bota acho que tem. então bota sabão em pó embaixo, bota o amaciante em cima. Tá. O nome disso se chama rentabilizar a ponta. A importância de rentabilizar a ponta é o quê? Na hora que você estiver fazendo uma ponta, você se preocupar em botar... A ponta sempre é produto promocional. Seja ela com um item só ou mais de um item. Quando é mais de um item, o segundo item tem que ser um item que comunique e que gere rentabilidade. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma ponta porque o homo está na promoção. Então eu pego, por exemplo, um amaciante, um vanish, um outro produto que se comunique com o homo e coloco ele em cima do homo, ou seja, na linha de visão, o produto que eu vou colocar é o produto que eu quero vender, que é o produto com margem, subo até um pouquinho a margem dele e trabalho com homo promocional embaixo. Então fica uma ponta rentabilizada. Ou seja, ela tem um produto promocional e tem um produto para recuperar a margem dela. No caso deles aqui, que são pequenos, o objetivo em si como é muito pequeno, pode parecer que é propaganda enganosa, que eles não tinham produto. Então eu pedi para deixar o buraco que mostra que vendeu e acabou. Por isso eu pedi para não puxar frente desses produtos especificamente aqui. Normalmente, a regra é puxa frente, né? Se puxa frente outros produtos, você não deixa a loja esburacada. Mas a ideia aqui é mostrar que vendeu tudo, né? Para não parecer que é propaganda enganosa. Porque realmente vendeu. Tô aqui com a Carole, a gente tá fazendo aqui uma ação do Supermercado Milionário e agora eu tive que parar isso aqui para fazer, ó. Eu parei para dar umas dicas para ela hoje, ao pessoal não falar que eu tô mentindo. Quando foi? Hoje.
Hoje. E quem não acredita, tudo bem, tá tudo gravado. E eu falo assim, às vezes as pessoas ficam muito bravas comigo, porque eu falo assim, pessoa, você aprende em 30 dias. Eu falo que qualquer pessoa pode aprender em 30 dias. Aí tem uma galera aí que fica de mimimi, de frescurinha, falando, não pode, que não aprende. Tudo frescura. Quando a pessoa quer, ela aprende. E exemplo disso foi o que? A gente saiu para almoçar, ela mesma veio aqui, pegou o cartaz, cortou, e ela mesma fez o cartaz e colocou lá na frente da loja. E agora eu tô aqui dando outras dicas para ela, ajudando ela a fazer os números. E olha só, ela começou a fazer hoje. Não tem nem 24 horas. E ela já pegou o jeito. Então você que é dono de mercado, hortifruti, padaria, qualquer coisa, e você ainda não está investindo no seu cartazeamento porque você acha que é algo que demora, que é algo impossível, olha só o resultado do cartaz que ela fez hoje. Para vocês verem que funciona, que dá sim para aprender. Em 30 dias, qualquer pessoa pode aprender e ficar literalmente de forma profissional. Tenho certeza disso, eu garanto. Felipe, vamos embora lá na van que o Leandro quer conversar muito sério com você. Vamos lá, conversar sério. Vamos lá. Tem que conversar. Você me dá a permissão de falar com você, sem filtro, sem ficar escolhendo palavra bonita. Tô com essa porra. Tá bom. Eu tenho algumas coisas para falar com você que são muito importantes para o teu crescimento, para que você consiga atingir os seus objetivos, para que você consiga subir a escada de realmente ter um supermercado milionário. E eu acho que alguns dos meus mentores querem também dar feedback para você sobre tudo que a gente vivenciou aqui. Mas antes da gente falar a gente está gravando esse vídeo exatamente no final do primeiro dia da tua reinauguração. E eu queria fazer algumas perguntas antes da gente ir para a parte séria. Eu vou te fazer uma pergunta simples. Foi boa a experiência de ter a gente aqui durante 2 dias na sua loja? Pô, excelente. Deu resultado? Pra caralho. Sem filtro? Sem filtro. Pra caralho. Tá. Você conseguiria fazer o que a gente fez aqui sozinho? Talvez os 50 anos, botando talvez bem... Não, digo hoje. Não, hoje não. Tá. É possível. A gente escondeu alguma coisa do que a gente fez pra você? A gente abriu o jogo e mostrou tudo que a gente fez, ensinou inclusive. Uhum. Inclusive o Instagram, a Mônica vai ficar em cima de você porque ela quer que você faça direito. Ela já tá em cima. Isso eu imagino. A parte do WhatsApp eu te expliquei, o que você tinha que fazer. E tem mais algumas outras coisas, eu vou recapitular algumas coisas que você vai ter que fazer. Mas antes eu queria te dar o feedback, porque muitas das vezes você não vai chegar muito longe se você não souber aonde você está errando, quais são os seus pontos cegos, o que você não está enxergando, aonde você está falhando. E aí pode ser que você tenha dificuldade de poder crescer. No final das contas, a gente mesmo acaba criando barreiras impeditivas, acaba criando limites para nós mesmos, que faz que a gente não chegue no resultado. Mas antes de eu falar mesmo, eu queria escutar um pouquinho dos meus mentores, o que eles têm, o que eles viram e que eles queriam pontuar para o crescimento de vocês. Quem de vocês vai querer começar? Eu atuei ali dentro do setor de açougue, você viu o que pode fazer ali o seu melhor nas condições que tem. Não tinha gancho, deu um jeito, né? A gente Não tinha faca. Não tinha faca. Ela cortou bem. E assim, tava precisando de a direção. Mas no meu ver, eu não vejo sua mãe dentro do setor de açougue, tem. Uhum. Tem que contratar uma pessoa para colocar ali, para corresponder, né, à demanda, porque agora à tarde eu fui lá, agora na noite, eu fui lá, sua mãe tá na padaria. Tinha 4 ou 5 clientes ali esperando. Teve gente que tava largando e indo embora, entende? E assim, ninguém dando suporte para tua mãe. Tua mãe já tá de idade, não tem esse gás. Eu tava ali, eu já tava como?
bufando, que é toda hora tu cortando a carne, pegando aqui, pegando ali. E para ela é muito pesado. No meu ver, tem que contratar uma pessoa. E assim, e o mix não estava completo no setor de açougue. Pessoas procurando fígado, procurando outras coisas, e não tinha. E as pessoas não vê aquilo dali como uma mina de dinheiro. Entende? O setor de açougue, hortifruti, padaria, é os setores que levantam a tua loja. Tem que ser trabalhado ali. Tem que ser tipo um bebê. Você pegar e, pô, vou ver essa mercadoria aqui. Tem que colocar essa mercadoria. Eu tenho que trabalhar ela para o cliente. Porque as pessoas estavam indo ali pegando contrafilé, pegando linguiça de churrasco, outros produtos. Cara, só numa vendinha ali era 50, 100 reais que tu fazia. E assim, perdendo um cliente. O cliente ia, tem carne? Tem. Aí ficava lá, ó. A cliente chegou pra mim e falou, ó, tô aqui já há mó tempão, eu pedi o filé de peito e ninguém pegou pra mim. Eu falei, não, vou atender a senhora. E sua mãe pegando pão lá dentro, fazendo pão, acho também, né? Pegando salsicha, cortando queijo, fazendo um monte de coisa. E o pessoal tudo focado ali na frente. Aí foi na hora que eu fui lá, falei, olha só, tem como uma pessoa sair daqui por um instante, dar um suporte pra mãe do Felipe lá? Aí tem. Aí foi, a menina foi lá, deu um suporte, mesmo assim, gargalou, não tinha como, entendeu, as coisas andar. E assim, cara, meu feedback que eu te dou é fazer isso e cuidar do setor de açougue com mais, entendeu, vontade, porque, cara, tá perdendo muita venda e as coisas não tá funcionando. Você viu como é que é? Eu fui lá, peguei a coxa com sobrecoxa, peguei o filé de peito. Os produtos que estavam aí na ilha parado. O pé de frango também. Muita coisa estava ali, ó. Os clientes não levavam. Porque naquela vez que eu vim, tava só linguiça. Jogaram linguiça, a carne de qualquer jeito. E hoje sua mãe gostou. Ela falou, cara, que bom que você está aqui. Foi na hora que ela foi cortar a carne para o cliente. Cheguei, expliquei para ela e tal. E os clientes gostaram do atendimento. Meu feedback é esse, tá bom? Bota um açougueiro lá dentro para você respirar melhor. É um setor que dá muita venda, tá? 1/4 da venda do mercado é o açougue. Então não ter um açougue eficiente é botar 1/4 do dinheiro da venda no lixo. Um dos motivos de você não bater a venda por metro quadrado é porque seus perecíveis são mal trabalhados. Não era nem por espaço, porque espaço a gente resolveu. Agora a tua loja está proporcionalmente certa. Tá com mais espaço tá com 50% do espaço dela agora está com perecível. Então você tem que trabalhar aquilo ali melhor, tá? Mas algum de vocês quer falar? Sobre o cartazeamento da sua loja, não tinha nenhum cartazeamento, nem no açougue, nem na padaria, nada, né? E o feedback é mais para você agora prestar atenção nisso, né? A gente fez hoje a arrumação top, lava açougue, hortifruti, layout da loja. E o cartaz também chama a atenção do cliente. A gente fez várias estratégias, a gente colocou caixote, a gente improvisou. Pegamos ali as caixas de madeira que estavam lá no fundo, que estavam paradas. A gente grampeou o cartaz e foi colocando, espalhamos ali no corredor e colocamos uma faixa. E o trabalho tem que dar continuidade, né? A gente sair e parar, tem que continuar, né? Então também não vai ter a desculpa também de ninguém fazer o cartaz, porque teve uma funcionária hoje que eu fui lá, expliquei para ela, mostrei para ela como é que faz. Tem um cartaz lá atrás que é bem explicadinho que tá lá, que a gente fez, um guia. Então tá lá as letras, bonitinho. E cuidar disso depois, porque isso é importante na loja, não para não largar depois, porque não adianta também estar tudo arrumado e depois não pôr preço. E mesmo depois que ela aprender, que ela se aperfeiçoar e ficar ali profissional fazendo o cartazeamento da loja, ver outra coisa da programação também. Tentar adiantar os preços, para a loja não abrir sem preço, não ficar o cliente perguntando as coisas, para a gente tentar adiantar isso. Isso aí é muito importante também na venda da loja. Então programa e investe aí também no seu cartazeamento, porque vai dar resultado. Ainda mais aqui na região, o pessoal veio aqui e falou, nossa, nunca vi isso aqui, que ação é essa e tal. O pessoal ficou comentando isso, né? Obviamente por conta da arrumação e também porque chamou atenção, a faixa ali, o cartaz ali, lá na esquina, lá longe, o pessoal vê isso. Então tem que manter, né? Pra estar sempre assim. Se vendeu bem hoje, tem que vender bem sempre. E aí o que a gente percebeu que muitas vezes também é a utilização de ferramenta, tá? O Jefferson foi ver lá, ela estava usando a caneta errada para aquele tamanho de cartaz. E aí ficou menos agressivo, ficou menos chamativo. Aí ele mostrou para ela qual era a caneta e tal, mas, por exemplo, esse tipo de coisa você vai ter que comprar. E aí eu cheguei para você e falei assim, vai ter que comprar. Aí você já começou a reclamar, não, mas o investimento, não sei isso. Então eu falei, beleza, então aceite vender menos. Aceite ter uma venda mediana e medíocre, porque isso, com o dinheiro que você gerou aqui, você consegue comprar a porra da tinta, você consegue fazer tudo que você tem que fazer.
Então, antes de pedir você para fazer as coisas, eu fiz você ganhar dinheiro. Agora eu preciso que você se organize para que você dê continuidade com isso. Porque se você não botar cartaz para poder chamar a atenção, a venda não vai acontecer. Não adianta, não tem milagre. Você precisa ter uma boa comunicação e chamar a atenção do seu cliente por causa disso. Teve gente que foi com o carro e voltou porque não estava acreditando no que estava vendo. Mais algum de vocês quer dar feedback para ele? Sobre o hortifruti, ele precisa ter alguém lá. Você vai para o Ceasa fazer a compra, melhorou, a gente mapeou lá para você. Você conhecia 10% lá do Ceasa, mesmo não podendo lá fazer a gravação, foi lá, melhorou a qualidade que você trouxe. Porém, aqui precisa ter alguém. O hortifruti ele é manutenção o tempo todo. A gente aumentou, ampliou o espaço. Você viu que como que vende? Sentiu na pele hoje? Tem que carregar, tem que cortar, fazer. Então, uma pessoa ali o tempo todo, coisa que você não tem. E a gente passou aqui na tua loja praticamente esse treinamento todo. E a menina que você falou que fica no hortifruti, praticamente ela não acompanhou nada do que a gente fez. E como é que agora mantém o jeito lá do hortifruti? Então assim, tinha que ficar atento a todo esse treinamento para poder manter. Não adianta nada a gente dar as costas e voltar a ser a loja que era. Se não é continuar, se ela continuar, vai continuar com os mesmos resultados de antes. Entendeu? Então o hortifruti precisa ter alguém lá. Esse é só. E mantém o ritmo de compra que você fez para essa ação. Então, nada contra você ter um monte de mulher trabalhando, tá? Inclusive eu acho hoje que as mulheres são até muito mais eficientes do que os homens. O problema é isso, assim, então que tenha mulheres, mas que tenha mulheres musculosas e fortes para carregar sacos de batata de 50 quilos. Porque se você começar a vender, numa banca, são quantos sacos de batata? Ali dá para colocar já uns 4. Aí, ou seja, são 200 quilos carregando para botar ali, para arrumar. E aí depois tem que pegar mais caixa de produto, mais caixa. Elas pegaram, assim, elas foram muito valentes, raçudas demais. Só mas que para pegar um saco de batata é 2. Então, mas eu, como eu disse, eu não sou o cara que vai passar a mãozinha na cabeça. Eu pedi para falar sem filtro, você me disse ok. Cara, eu tenho certeza absoluta que elas nunca trabalharam tanto como trabalharam hoje. Nunca. Sabe por que eu sei? Porque não aguentaram. São desfocadas. Tu chega, tá fazendo reunião no caixa. E sem produto para repor, sem nada para andar, hortifruti vazado, mercadoria vazada, ponta já acabou, não existe mais ponta, tudo vazio. Ou seja, amanhã você tá com a loja toda furada. Amanhã você tem que ir lá e comprar de novo e tem um desafio para poder manter a tua reinauguração. É o sucesso que foi hoje. Só que você precisa não só direcionar elas, mas também você precisa de... A gente já vai falar sobre empresa familiar, eu vou comentar sobre isso. Eu não quero entrar ainda no assunto, não. Deixa o seu Carlos dar o feedback, depois eu vou falar. Fala, seu Carlos. Então, eu não vou bater na tecla de pessoas, porque já foram ditos pelos colegas. Então eu vou bater na tecla de processos. Porque uma loja, ela para funcionar, ela precisa de pessoas e processos. E em termos de processos, assim, olhando de forma global, tua loja ela está muito carente. A loja ela precisa melhorar os seus processos internos na parte de perecíveis que eu estou me referindo, a frios, laticínios e padaria. Então, praticamente em processo, você só tem pão francês. Ele está com uma gestão de pão francês muito ruim. Em cima do teu forno, você deve ter umas 5 caixas grandes de pão que foi ficando para reprocesso, que já não é nem processo mais, é reprocesso. E você não vai conseguir dar conta porque não tem quem faça. Então precisa ter uma ação, uma agilidade e tirar proveito do que falta ainda para reprocessar aquilo. Ou seja, vai ficando acumulado. A sua área de padaria é uma área que dá em torno de uns 15 metros quadrados e você consegue gerenciar uma área pequena de padaria se você distribuir bem as tarefas com um bom processo. Então tem que ter quem faça no tempo certo o produto necessário que tem que ser feito.
Então agora eu vou citar o que pode ser feito na padaria, o que pode ser feito nos frios, que pode melhorar muito o seu processo de gestão. Então vamos lá. Você praticamente trabalha com um produto, que é pão francês, é o único que tem processo, mas você pode ter mais produtos. Cadê o pão de queijo? Que eu não vi. E a Pec Pão fornece. Cadê os salgados assados? Que eu não vi. E a Pec Pão fornece. Teu forno, ele tem que estar uma boa parte durante o dia de produção na temperatura para poder estar assando os produtos que vai ser vendido na loja. Se você conseguir, por conta do hortifruti do açougue, com as orientações que se foi dada de cartaz, você vai aumentar o fluxo de pessoas na loja, está arriscado acontecer de você ter aumento de venda no açougue, no hortifruti, mas você não vai ter na padaria, porque você não tem processo, você não tem produto. Então precisa verificar com a Pec Pão, que é o seu fornecedor, para que você possa ter mais produto e melhorar o teu processo. Como que eu sei que uma padaria é eficaz? Ela é resumida no gargalo. O gargalo da padaria é o forno parado. O forno parado eu não produzo. Se eu não produzo, eu não vendo. Se eu não vendo, eu não tenho lucro. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, não é difícil, é perfeitamente alcançável isso que eu estou falando. Ah, mas ali é uma área que tem um fogão, a coisa está meio apertada, mas consegue extrair dali. Olha que o desafio desse trabalho nosso é dizer para você que com as condições físicas que você tem, você pode ter mais. E isso foi provado, porque ninguém aumentou a tua loja em espaço para construir mais uma área de hortifruti. Entendeu? Foi feito um rearranjo. O rearranjo também pode ser feito, tanto no açougue quanto na padaria. Tecnicamente, a nível de seguridade, para evitar qualquer problema, eu tenho uma recomendação muito simples e que ficou assim, como que uma cortina de fumaça na visão de quase todo mundo. Aquela máquina de fatiar, ela tem que sair do açougue. Ela tem que ir, quando você chega na padaria, que você tem um balcão, atrás do balcão você tem uma barreira com caixas de mercadoria recebida. Tem que sair aquelas caixas, tem que ter uma mesa ali. Pô, seu Carlos, eu não posso comprar uma mesa. Você não conseguiu montar, a gente não conseguiu montar uma banca de hortifruti? Monta uma banca com tapume de caixaria mesmo e bota a máquina em cima. Tira ela do açougue o mais rápido possível. Porque senão vão cortar queijo com faca de sangue, se já não estavam fazendo isso, de carne, de salgado, dentro de uma área. E é uma contaminação cruzada crucial. Você pegar área onde tem produto que é pronto para consumo, com produto que não é pronto para consumo. Para mim comer uma carne eu preciso cozinhar. Mas para comer um presunto, um queijo, uma mortadela, não tem cozimento. Essa é uma coisa mais grave que eu vi ali. Lá dentro, me surpreendeu muito ter uma área de processo de padaria suja, bagunçada, empoeirada, incompleta, porque tem uma chaminé, mas não tem instalação. Mas não vou lhe cobrar isso agora. Mas a borracha do forno, da tampa do forno, precisa ser substituída. Você está perdendo energia de gás. Quanto mais eu boto calor dentro do forno, provocado pela queima do gás que eu estou consumindo, mais escapa por ali, aumenta a temperatura da sala, fica ruim para poder trabalhar, entendeu? E você está perdendo. E uma borracha daquela não é tão caro. É a única coisa que você precisa fazer de investimento agora, a não ser investir um pouco mais em matéria-prima pronta para poder ser usada. Agora precisa melhorar o processo. Duas coisas graves: a máquina de fatiar e a borracha de vedação do forno. Isso aí está te fazendo, a máquina de fatiar, o risco é de ter problema, né, com o cliente pegar um queijo e ter um fio de uma veia de sangue no queijo, ela pode denunciar a vigilância e dar problema. Mas o problema da borracha do forno eu acho muito grave, porque você está perdendo dinheiro. Muito. Consumo aumenta pra caramba. Consumo aumenta pra caramba. Você vai sentir uma diferença enorme quando você vê teu botijão de gás durar mais. Aí fica melhor. A grande preocupação é como que você vai conseguir isso. Você tem que chegar, reunir a família, pedir apoio e dizer assim, ó, vamos tocar esse negócio, vamos chegar lá, vocês conseguem, viu?
Eu senti muita força nas duas, na sua tia e na sua mãe, e na pessoa que também veio ajudar vocês também, que vocês sabem quem é, que é parte da família. Eu senti muito apoio. Então eu acho que você consegue. Se você, pelo menos nessa parte, frios, laticínios e padaria, consegue melhorar bem mais com elas, tá? Mas não sobrecarregar elas no açougue e muito menos no hortifruti, porque vai ficar difícil. Renato? Para pontuar e ser breve, mas assim, realmente o processo não existe, elas não têm visão de processo, elas não têm visão de... porque assim, a loja todo dia ela inaugura. Todo dia ela inaugura. Então ela tem processo de terminar, o que é? Quando vai fechar, você fazer a reposição, você puxar a frente, né? Para no dia seguinte ela reinaugurar. Então todo dia é um processo de reinauguração da sua loja. E elas não têm essa visão, e hoje a gente poderia testar que ela não tem essa visão abrindo a loja sem preço na gôndola. Não, sem nada no açougue. Sem carne no açougue, sabe? Sem a tua padaria pronta para receber. Não tinha nem pão pra... Então assim, isso a gente consegue ver que elas não entendem do processo de abertura e fechamento. Eu pontuei lá 2 vezes. Falei, olha, isso eram 3 horas da tarde. Um monte de coisa esburacada. Eu falei 2 vezes. 6 horas da tarde, 5h30, 6 horas, você vai ter uma outra demanda de pico. Tem que puxar frente, tem que ir lá. Não foi feito. A gente viu que ia dar ruim, a gente foi lá e assumiu. Ok? Então assim, até os meninos que da própria filmagem, né, que filma, ajudou muito. A galera, o Azael, né, Matheus, a galera partiu pra cima. E nisso eu falava, olha, não faz só. Puxa alguém lá e ensina a fazer. Porque senão a gente vira muleta. Então, falta esse tipo de visão, eles não têm visão. Elas não têm visão, mas são bravas, as bichas são bravas. Só que falta processo. E a gente pôde perceber isso porque quando a gente estancou, a gente saiu da operação, né, um determinado horário, 7 e pouco, então a gente começou a sair. E você vai lembrar disso, que quando eu estava saindo com a minha mochila para vir para cá para fora, eu vi a loja completamente diferente de como a gente deixou ela quando eu estava na operação. Pô, mas como, Renato? Isso aí eu vou passar para edição, umas fotos que eu fiz, para que você entenda o antes e o depois, e nem terminou o dia. Você tinha produtos Nescau na porta, um cesto, em frente à loja onde o cliente passa. Aquilo ali já é furto. Umas caixas de produto em frente à entrada. Nas suas ilhas congeladas, eu chamei tua atenção. Falei, Felipe, o cliente não conseguia passar no corredor. Porque você botou um monte de produtos ali, de açougue, de frango, um monte de caixaria. E o processo começou a se perder no final. Entende? Então falta esse tipo de processo. Que aí você vai maturar, você tem um DLM45, isso tudo que eu tô te falando tá lá. Tô mentindo? Reunião de bom dia, pá, tá tudo lá. Como você abre uma loja, como você inaugura, isso tá lá no curso. E a gente mostrou isso pra você, né? Então, o couro comeu de manhã, eu cheguei bem bravo aqui, eu briguei feio com elas. Aí você chegou, aí tu tomou pancada também, porque você não avisou elas aqui, a gente conversou no dia anterior, não abre a loja sem a gente. E aí elas abriram, deu problema. Um outro ponto que você tem que ter uma visão de crescimento, né? Do ponto eu, você só mais categórico, puxando um pouquinho pro meu lado. Cara, se a gente não faz a revelia, porque foi a revelia, de botar mais um caixa, de botar mais um checkout, de botar mais um equipamento. E aí você falou, não, bota meu servidor lá. A gente acabou usando o seu computador, sabe por quê? O seu caixa antigo deu problema. Se eu não tivesse trago um outro computador, uma outra estrutura... O HD queimou do computador, porque não tinha no break no teu caixa. Tá, então deixa eu comentar alguns pontos importantes, né? O que eu enxergo é o seguinte, Felipe. Eu preciso que você cresça. E do jeito que você está fazendo, você não vai longe.
não é só vontade, não é só gana e ambição. As pessoas veem ambição como uma palavra feia e veem ganância como uma palavra feia. E não é. Ganância é você querer muito alguma coisa. Você vai com gana, quero fazer, quero o negócio acontecer. E ambição é você ter uma meta de longo prazo muito boa. Só que as pessoas acham que ambição é você querer mais do que deve e que ganância é você querer a qualquer custo. E não é isso. Não é isso que está escrito lá no dicionário, inclusive. Então, você tem que ter ambição na sua vida e tem que ter gana, tem que ter ganância para conseguir chegar lá. Só que a ganância não é só assim, seria tão bom, mas tem que ir. E aí, vamos lá, né? Eu preciso que você reveja os seus conceitos, senão você não vai sair do lugar. Eu falei assim, Felipe, a gente tem que comprar mercadoria para você fazer sua reinauguração. Tem dinheiro? Não, não tem. Eu falei, então a gente vai fazer com o que você tem. O que vai acontecer? Eu vou fazer uma inauguração como essa, como é que tá a tua loja? Tá cheia? Tem produto? Só uma pausa, né? Você tinha dinheiro pra fazer? Não tinha. Eu só queria que ele falasse isso. Chega agora lá, como é que tá a tua loja? Tá toda esburacada, porra. Tá faltando produto pra caralho. Vendeu uma porrada de coisa. E aí? Que amanhã você tem que agora se virar nos 30, pegar o dinheiro que você gerou hoje, ir lá no Ceasa e comprar mais. E o que vai acontecer amanhã? Se você for tão agressivo e repetir o que a gente fez, adivinha? Vai acabar também. E aí você vai ter que pegar o dinheiro e ir no Ceasa de novo. E de novo, até você, através do lucro que você está gerando, você tem a caixa para ir lá e comprar para 2 dias, para 3 dias, para 4 dias, para 5 dias, o que você precisa comprar. E a gente só não faturou mais porque você não tinha mercadoria. Assim, o maior desafio que eu e meu time de mentores tem aqui hoje, fazendo esse trabalho que a gente está fazendo desse reality show, é que eu tenho que fazer o troço sem botar dinheiro, porque eu poderia muito bem pegar e falar aqui, toma aqui 20 mil, Felipe, vai lá e faz compra. Eu teria faturado o dobro que a gente faturou hoje. E olha que já foi muito bom, hein? Mas eu tinha faturado o dobro. Por quê? Porque o IP acabou 11 horas da manhã. 11 horas não, meio-dia, 1 hora. Tipo, 2 horas tinha acabado o IP. Com 2 horas de venda acabou. Se eu tivesse com a loja aberta, se eu tivesse botado dinheiro, isso tinha, mas eu não posso, isso é um reality. Eu tenho que fazer você dar o resultado com a condição que você tem. O Lineker foi pro Ceasa, a gente foi proibido de filmar no Ceasa, que a gente nem mostrou essa parte do negócio, mas ele foi lá no Ceasa e te ensinou a comprar mercadoria, porque você só comprava refugo no Hortifruti. Você destaca a sua cabeça de pobre. Nada contra pobre ou rico. Eu não estou discutindo aqui o nível econômico de ninguém, nem de quem está assistindo aqui a gente e nem seu. Mas o ponto é, se você pensar como pobre, você não vai ter abundância na sua vida. Você não vai crescer, você não vai prosperar, você não vai transbordar riqueza para as outras pessoas. E isso começa pelo simples fato de você precisa de 2 checkouts porque vai dar merda aqui na inauguração. E você falou, realmente preciso. Aí eu falei assim, tá bom, arrumamos de um dia para o outro um fornecedor que tinha o equipamento para te entregar, que tinha disposição de te entregar. Você foi lá, buscou, você não pagou, o cara nem tirou nota, você enfiou o troço no teu caminhão e trouxe. Não porque você tem lindos olhos, é bonito, é porque eu e o Renato temos crédito com o fornecedor. Então quando a gente falou assim, preciso disso, ele falou, vem buscar. Por quê? Porque ele sabe que se você não pagar, a gente vai pagar. E aí na hora que a gente trouxe o negócio, eu falei assim, cara, vai ter que pagar. Aí a pergunta que você me fez é, não vai ter que pagar mesmo? Eu falei, vai. Eu achei que era um presente. Aí eu falei assim, que merda de mentor eu seria, de em vez de te ensinar, em vez de fazer você prosperar, eu te dar um presente. Porra, te dei um presente. O que eu te ensinei dando presente? Seja um vagabundo, aguarde as pessoas darem tudo na sua mão
que isso vai fazer com que você se torne um grande empresário. Porque alguém vai lá e vai te ajudar e vai te dar alguma coisa, e essa coisa que ele vai te dar vai fazer você ser uma pessoa próspera. Cara, isso não existe. Não existe. Eu me fudi todo na minha vida e tudo que eu fiz, fui eu que conquistei. Precisei de pessoas próximas de mim? Precisei. A minha esposa me dava força, estava comigo, a Maria cresceu junto. Mas elas cresceram comigo, elas também tiveram o esforço dela. O Renato, a gente se fudia junto. Tinha que ir lá para poder comer um negócio, tinha que comer em qualquer lugar. Tinha que se virar, ia almoçar às 7 horas da noite, porque não dava tempo. Cara, se você não aprender que você vai precisar se sacrificar para que isso aconteça, você não vai sair do lugar. Não vai ter segunda loja, ô Felipe. Isso é sonho, tu quebra antes, meu filho. Quem vai tocar daqui para frente é você. Eu vou te dar apoio. Vou te ajudar em tudo que você precisar. Vou te orientar, vou te ajudar a escolher os produtos, vou te orientar sobre como você investe melhor seu dinheiro na compra, vou te ajudar em tudo que você precisar. No marketing, tudo. Agora, eu não vou agora mais meter a mão para resolver para você, não. Eu não vou arrumar o saco de batata igual o Lineker fez. E nem vou parar no teu checkout e ligar pro cara da informática, o cara lá do teu sistema, para ele pedir para configurar a máquina. Porque quem fez isso foi o Renato, mas isso é tarefa tua ou de alguém na tua empresa. Eu não vou ter o Jefferson trabalhando de 15 horas fazendo um cartaz para você, parecendo uma impressora laser. Porque ou alguém ali vai fazer ou não vai. Aí eu falei pra menina que ela ia fazer cartaz, ela falou assim, porra, mas ele não vai comprar a tinta, ele não vai comprar o pincel. Isso é difícil ele fazer, hein? Acho que não vai dar muito certo esse negócio de cartaz. Não, ela falou pra mim, porque a gente botou um caixa, tu trouxe uma porrada de equipamento, que é caro pra caralho. E a postura que eu esperava é, tá, gente, mas e aí? Como é que a gente faz para pagar isso? Quanto é que saiu? Como que faz para pagar? Vocês conseguem parcelar? Porque assim, nesse momento eu não tenho dinheiro. O dinheiro que eu tenho é para comprar mercadoria. Você não consegue parcelar isso para mim, não? Você não consegue ver lá com o cara do Brechó dos Mineiros que mandou o checkout? E obrigado, tá, pessoal do Brechó, parceirão, tá? Tamo junto. E aí o ponto é, se você não parar para reparar a maneira como você está pensando, não vai funcionar. O seu açougue não vai funcionar se você não comprar uma chara porra de uma faca que corta a porra da carne. Não vai funcionar. Isso é o básico do básico do básico. Vem trabalhar pelado, porque não precisa comprar roupa. É o que você está fazendo. Ah, mas a gente está apertado. Eu sei, mas tem um mínimo de condição, senão nem tem açougue. Tô falando besteira? A mulher ficou igual o pinto, tua mãe ficou igual o pinto no lixo lá, olhando ele cortar, falando assim, caraca, com essa faca eu consigo cortar, pô. Como assim com essa faca? Essa faca de açougue é a faca mais simples que tem. Felipe, a sua loja tem 100 metros quadrados, mas hoje é a prova e você pode fazer um movimento com esse todo final de semana. Todo final de semana pode ter um movimento exatamente igual esse daí que você acabou de fazer. E qual a dificuldade de fazer isso? Nenhuma, é só fazer. Então muda essa tua mentalidade. Não fique esperando que os outros te deem as coisas. Você vai lá e conquista. Seja um conquistador. Seja o cara que avança. Não seja o cara que fica esperando que as coisas caiam no seu colo. Nada contra o Zeca Pagodinho, mas deixa a vida me levar é a coisa mais idiota que eu já escutei na vida. A vida não me leva para lugar nenhum. Sou eu, Leandro, que decido para onde eu quero ir. A decisão é minha. O caminho quem vai trilhar sou eu. E não tem no meio do caminho aqui. E detalhe, aí um monte de gente começa a falar merda, um monte de gente tenta me bater, um monte de gente tenta desviar meu caminho. Mas eu não aceito. Eu sou imparável. Eu vou e vou seguir em frente. E ninguém vai me parar. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça de juntar os 10 mil. Seja agora, seja daqui a algum ano, eu vou juntar os 10 mil. Eu vou mudar essa porra. Eu tomei essa decisão e acabou.
E eu quero que você tenha a mesma mentalidade, porque aí ninguém te para mais, Felipe. Não existe limite mais, Felipe. Você vai passar igual o trator. E todo mundo que está assistindo a gente aqui também vai ter que ter isso. Isso vai fazer com que você cresça mais rápido, com mais velocidade do que você está hoje. Isso vai fazer com que a sua mentalidade faça você se tornar uma pessoa diferente. E aí você vai ser mais próspero e vai transbordar a prosperidade. Do jeito que você está, não. Você é uma vítima esperando que alguém te dê alguma coisa. E você precisa tirar isso da tua cabeça. Esquece. Vítima não chega a lugar nenhum. Quem faz, quem executa, quem transforma, quem cria, quem executa, que é a pessoa que realmente chega a algum lugar. São poucas. É menos de 1%. Por isso que eu falo do 1%. Então, a partir de agora, eu vou querer que você tente fazer as coisas sozinho. Não significa que a gente não vai te dar apoio, não vai te ajudar, mas eu não vou executar para você. Porque se eu executar para você, o que eu estou fazendo é te dando uma muleta. E você ficar dependente de mim. Eu não sou consultor que faz os outros ficarem dependentes dele. Eu não quero que você fique dependente de mim. Eu quero que você voe. E quando você chegar no próximo passo da sua jornada, você vai precisar que eu te ajude a subir o próximo degrau. E aí eu vou te ajudar, sem te esconder nada, para que você voe e passe para o próximo degrau do teu crescimento e precise de ajuda de um mentor para poder te pegar no colo e te ajudar a passar para o próximo nível e voar de novo. Mas não te escondendo ou te tornando dependente. Eu não quero que você fique dependente de mim. Eu quero que você faça sozinho. Se você tiver ambição por crescer, eu provavelmente vou te ajudar em muitos momentos da tua jornada. Se a tua ambição é continuar no mesmo lugar, provavelmente o trabalho que a gente fez aqui foi o suficiente. Mas agora o que eu quero é que você faça. Até o dia 12, eu quero que você chegue no resultado. Então, a gente vai te acompanhar remotamente, vai te auxiliar, com todos os mentores vão estar te auxiliando, mas dessa vez você vai ter que pegar e fazer a coisa acontecer sozinho. 2.500 até dia 12. Tá bom? É muito plausível e possível. Não com o fechamento do mês, porque dia 12 não é um fechamento do mês, né? Mas você pode considerar os últimos 30 dias e chegar no faturamento que você precisa. Então, o que você vai fazer nos próximos dias são importantíssimos para que isso aconteça. Cada final de semana é um final de semana que vai te tornar mais próximo desse objetivo que eu estou te falando. Então, pergunta, tira dúvida, mas a execução é 100% sua. O mentor não é aquele que faz para você, e sim aquele que não é o cara que vai te chegar e te dar o ouro, mas o cara que vai te ensinar como você vai garimpar para conseguir seu próprio ouro, para que você enriqueça coletando muito ouro. Foi o que eu falei, eu não quero ser o cara do presente. Eu quero ser o cara que vai simplesmente te ensinar como você faz sozinho. Te ensinar a pescar, né? É um ditado antigo, né? Você dá o peixe, eu ensino o cara a pescar. Eu quero te ensinar a pescar, porque aí você nunca mais vai ter problema. E você vai prosperar. E não ficar dependendo que alguém te dê um peixe. Ou que sobre peixe lá para você poder pegar um. Entendeu? Então conta com a gente. E nos vemos no dia 12. Falamos antes, mas nos vemos no dia 12. E você que está assistindo esse episódio vai ficar super curioso de saber se realmente algumas coisas aconteceram. Será que o Felipe realmente conseguiu atingir os 2.500 por metro quadrado? Ou próximo disso? Será que o Felipe vai conseguir vencer o fato de só ter gente da família dele que isso, por um ponto é bom e por outro acaba atrapalhando? Será que o Felipe vai conseguir resolver os problemas de processo que ele tem hoje dentro da loja, que por isso não está andando? Será que vai resolver os problemas dele de ruptura? Essa, entre outras questões, vocês vão saber se foram resolvidas ou não no dia 12 de novembro, às 8h30 da noite. Nos vemos lá. Se o Marcão chorar, eu vou postar choro dele, hein? Porque aqui a gente vai apertar essa parada, porque eu vou parar Mangaratiba, hein? Só vale choro de alegria, só vale choro de alegria. É isso aí, só choro de alegria.